Agora sim, a gente está começando mais um evento, mais um web seminário. Hoje a gente vai falar de qualidade e produtividade em obras. Quem está com a gente aqui é a Cássia Campos, que é gerente da área de qualidade da Rio International Brasil. Ela vai falar sobre a qualidade na fiscalização de obras. Daqui a pouquinho a gente faz a apresentação dela. Esse web seminário é um web seminário com realização da Constru Market, com oferecimento do Constru Point. Para quem não conhece, o Constru Point é a nossa ferramenta de mobilidade e controle, a forma mais inteligente para você inspecionar e gerenciar suas obras, para fazer o controle da qualidade nas suas obras. É a ferramenta aí da Constru Market para quem trabalha no canteiro de obras. Daqui a pouquinho, no final do evento, a gente vai ter uma apresentação, fiquem aí até o final, a gente vai ter uma demonstração aí da ferramenta para vocês. Continuem com a gente aí até o final do evento, porque o Ralph, que está aqui com a gente, ele vai fazer uma apresentação para vocês bem interessante. Vou dar aqui algumas orientações antes da gente começar com a palestra da Cássia. Esse evento o público não tem microfone, mas vocês conseguem interagir com a gente por meio do painel de bate-papo, que está aí, para quem está usando o computador, o desktop, está aí na lateral direita. Vocês podem encontrar ali no cantinho superior, perto do vídeo, vocês podem encontrar a janelinha de bate-papo, conversa com a gente pela janela de bate-papo, manda mensagem seleciona ali todos os membros da equipe. Que aí a gente tem uma equipe aqui que vai poder atender vocês, suas necessidades, suas dúvidas, mandar perguntas, mandar dúvidas, questões técnicas, vocês podem mandar para todos os membros da equipe que vocês vão ser atendidos. Essa palestra ela tem uma apresentação de slides junto com áudio e vídeo do palestrante, vocês já devem estar vendo aí o slide do lado esquerdo e o meu vídeo aqui, o nosso vídeo do lado direito. O evento vai ter início aqui com a palestra da Cássia Campos, que vai ter uma duração de cerca de 40 minutos. E logo depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, né? Vocês mandem as suas dúvidas aí pelo bate-papo, porque ela vai responder as principais dúvidas técnicas aí do público que vocês mandarem aí pelo bate-papo. Uma orientação, uma recomendação é que vocês mandem a pergunta pelo bate-papo durante a apresentação, quando surgir a dúvida. Não espera chegar no final da palestra, porque senão acumula muito, talvez sua pergunta não seja feita. Então, a probabilidade de sua pergunta ser feita é maior se você mandar logo no começo. Quando surgir a dúvida, você já manda para a gente. Lembrando, mandar pelo bate-papo, escolher ali todos os membros da equipe. A opção todos os membros da equipe. No final da palestra e antes das perguntas, de ela responder aqui as perguntas do público, a gente vai ter uma enquete, a gente vai soltar uma enquetezinha aí para vocês responderem. A gente pede, a gente lê que vocês respondam, porque a ideia é avaliar o conteúdo e propor futuros temas e palestrantes. Como eu falei, no final da palestra, a gente pede aí para vocês continuarem com a gente, porque a gente vai ter a demonstração de um software mobile que vai te ajudar aí no controle da qualidade de serviços realizados no canteiro. Continua com a gente, porque vai ser bem interessante. Algumas últimas informações importantes. A gravação desse evento vai ser disponibilizada no portal AEC Web nas próximas semanas. Os certificados, a gente tem um certificado de participação para quem tiver logado aí por pelo menos 80% do tempo do evento. Certificados em grupo. Muitos de vocês devem estar assistindo numa sala de reunião com várias pessoas e um computador. Nesse caso, se vocês precisarem do certificado, dos certificados, né, certificados individuais, manda um e-mail para natalia.lopes@econstrumarket.com.br com a lista de participantes, os nomes completos e os e-mails dos participantes para a gente mandar certificados individuais. A gente vai mandar os certificados para vocês, para cada um dos participantes. Tanto a gravação quanto a emissão desses certificados vai acontecer, a gente vai mandar para vocês por e-mail, automaticamente por e-mail, em até 2 semanas após a realização agora. Desejo para todo mundo uma boa palestra. Acho que deu uma falha no meu áudio agora, mas acho que voltou, né?
Voltou, só para saber, vocês estão ouvindo bem? Está tudo ok aí? Não? Se vocês puderem dar um ok no bate-papo, beleza. Já estou recebendo aqui o feedback de vocês. A gente vai começar aqui com a palestra, então. Desejo a todos uma boa palestra. A gente volta a se falar daqui a pouquinho, no final, com o bate-papo. E a gente já passa a bola aqui para a Caixa para ela começar a conversar com vocês. Até mais. Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer ao Renato e à Iconstru Marketing pelo convite para a gente fazer essa apresentação aqui sobre um tema que nos é muito caro, muito é o escopo do nosso negócio na Rio International, onde eu trabalho. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que a gente trabalha, a importância da qualidade na fiscalização de obras, para enriquecer um pouquinho o conhecimento de vocês sobre o assunto. Então, só me apresentando, né? Eu sou Kátia Campos, sou formada em Engenharia Civil, tenho MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais, especialização em Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Compliance. Também tenho especialização nas áreas de Sistema de Gestão, sou auditora líder de Sistema de Gestão Integrado. Trabalho na Rio International há mais de 20 anos e há pelo menos 10 anos eu sou gerente da área de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Efetivamente, nessa palestra, eu vou focar na parte de qualidade, que é o tema requerido aí pela Iconstru Marketing. Bom, sobre a Rio International, a empresa onde eu trabalho já há tanto tempo, é uma empresa especializada em gerenciamento de obras, gerenciamento de empreendimentos. Nós somos uma empresa global, com sede nos Estados Unidos. A gente já participou aí no total de mais de 10 mil projetos, com 500 bilhões de dólares de investimentos gerenciados ao longo de toda a história da empresa. Hoje a empresa conta com cerca de 3.300 profissionais em mais de 50 escritórios localizados em 25 países. Nós trabalhamos sempre com profissionais técnicos, arquitetos, engenheiros, técnicos, administradores para as áreas onde nós trabalhamos efetivamente, nas áreas, nos contratos, onde nós temos controle financeiro, administração de documentação, enfim. Temos especialistas em planejamento, riscos, orçamento, sustentabilidade, além de contar com uma gama de profissionais que nos apoiam em especialidades onde a gente não tem isso internamente. Bom, no Brasil, acredito que muitos de vocês tenham conhecido a Engineering SA, que começou aqui há mais de 39 anos e depois foi adquirida pela Rio International. Então, algumas pessoas já conhecem, a gente já está aí desde 2010 com essa integração. Em 2015 foi feito definitivamente a mudança do nome e hoje somos Rio International, fazemos parte desse grupo internacional. E a Rio oferece, como eu falei para vocês, gerenciamento. O foco da nossa empresa é gerenciamento, por isso que eu vim aqui hoje falar para vocês sobre gerenciamento e fiscalização de obra. E os serviços que a gente faz, basicamente, gerenciamento de empreendimentos, de programa, gerenciamento de projetos, de obras, monitoramento de obras. Fazemos também due diligence, que é um pouco a parte do gerenciamento, mas são atividades que a gente desenvolve para atender os nossos clientes em todas as suas necessidades. Fazemos avaliação de projetos e obras, planejamento, orçamentação e também processos de licitação e contratação. Então, esse basicamente é o escopo, é a Rio International que atuando no mercado, essa é a nossa atuação. Então, e falando de gerenciamento, né, o que é o gerenciamento? Para depois a gente entrar na parte de fiscalização. O gerenciamento, nós dizemos que nós somos o braço técnico do cliente na obra. Então, eventualmente, alguns clientes que não têm um departamento técnico ou que têm um departamento técnico enxuto,
precisam gerir uma obra e precisam de apoio técnico. Então, esse cliente nos contrata e nós fazemos a gestão da obra. Então, nós atuamos desde o planejamento, o custo, a gestão dos custos da obra, a gestão da qualidade da execução da obra e a parte administrativa, onde a gente tem aí toda a parte financeira, aliás, desculpa, está em cursos. O administrativo é toda a parte documental, de licenças, enfim, tudo que complementa aí essa parte documental necessária para a gestão de uma obra. A Rio, para fazer todo esse trabalho, nós implementamos o sistema de gestão da qualidade, nós também temos os certificados de gestão ambiental e saúde e segurança, porém, como eu falei, eu vou falar especificamente da parte de qualidade. Então, nós somos certificados na ISO 9001, e para quem conhece o sistema de gestão, vocês sabem que nós temos aí toda a parte documental estruturada, que é para justamente apoiar os nossos colaboradores no desempenho do trabalho deles, no desenvolvimento das atividades em campo. Então, como todo sistema de gestão, nós temos aí a documentação, que começa com o manual, a pirâmide, né, da documentação aí do sistema de gestão, que é o principal manual. Nós temos os procedimentos baseados nos principais processos, nós temos aí as áreas de apoio, que é RH, desenvolvimento de negócios, e nós temos as ferramentas, como a gente chama, que são formulários, modelos e instruções de trabalho que orientam como utilizar essa documentação toda que faz parte do sistema. Também, como todo sistema de gestão, é baseado no ciclo PDCA. E a nossa vantagem no ciclo PDCA, né, que é o planejar, fazer, checar e o agir para corrigir ou para melhorar, hoje nós temos a vantagem de que nós podemos nos apoiar em experiências de projetos ao redor do mundo. Sendo a Rio uma empresa global, nós temos essa interface, essa interação com os escritórios ao redor do mundo, e isso nos ajuda muito a melhorar os nossos processos, a melhorar os nossos procedimentos. Então, enriquece muito o nosso trabalho, o nosso sistema de gestão. Como é o sistema de gestão? Nós temos aí o planejamento da qualidade e o controle da qualidade. O que é cada um? O planejamento é o conjunto de ações que fazem com que o projeto e seu resultado atenham os requisitos necessários. Então, nós fazemos o planejamento das atividades, estabelecemos os padrões e as métricas de desempenho, isso da nossa equipe, né, no desenvolvimento, no gerenciamento das atividades, no gerenciamento da obra, e estabelecendo os métodos de verificação e a definição dos responsáveis por cada ação. Então, esse é basicamente o planejamento, e depois eu vou passar ele mais detalhadamente. E o controle da qualidade, o que é? A gente faz o planejamento e depois a gente controla para ver se aquilo tudo que foi planejado está sendo atendido, está sendo cumprido. Então, entre outras coisas, nós fazemos uma avaliação prévia do plano da qualidade das empresas executoras da obra, fazemos essa avaliação prévia e sugerimos algumas complementações ou algumas revisões quando for o caso. Fazemos o monitoramento da conformidade da obra através das vistorias em campo, registramos os problemas, as não conformidades quando identificadas, e também fazemos acompanhamento dos testes de materiais e inspeções que são realizadas na obra. Então, basicamente, esse é o processo da fiscalização, gerenciamento e fiscalização. Nós fazemos o planejamento e depois fazemos o controle. Bom, no foco aqui da apresentação, né, que nós elencamos aí esses 4 tópicos, o que eu vou comentar com vocês detalhadamente daqui para frente, que é o planejamento das atividades de fiscalização, a fiscalização da obra em si, identificação e correção das não conformidades, até a entrega da obra. Então, o planejamento, como é feito, né? Com que base é feito o planejamento das atividades de fiscalização? O planejamento ele é feito baseado no escopo do projeto e do contrato, do nosso contrato, no prazo de execução desse contrato, no budget, nos stakeholders, a gente também mapeia todos os envolvidos nessa atividade, nessa obra,
e avaliamos os riscos dessa obra. Então, para o planejamento, no nosso sistema de gestão, nós utilizamos o plano da qualidade. Nesse documento, é feito todo o planejamento das atividades de gerenciamento e fiscalização da obra. Então, ele retrata o escopo contratual. É um documento que deve refletir o escopo contratual com detalhamento das atividades e responsabilidades de cada um dentro da obra. E também a gente descreve os recursos necessários, organograma, lições aprendidas. Então, com base nas atividades da obra, de acordo com a EAP e o cronograma, nós definimos as atividades, a periodicidade e dimensionamos os recursos internos necessários. Então, esse documento ele serve como um espelho da obra, um espelho do contrato com as características técnicas dos serviços que serão utilizados. Aliás, desculpa, que serão realizados. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar que essa é a capa, a folha de rosto do nosso plano da qualidade. Isso varia muito de obra para obra, de empresa para empresa, mas eu trouxe aqui só para explicar, detalhar um pouquinho mais para vocês como é o planejamento e todos os itens que entram no planejamento detalhadamente aqui, todo separado por pastas, porque esse plano depois ele vai servir para o planejamento, para o monitoramento de execução da obra, das nossas atividades em obra, e depois ele vai servir como um histórico da obra. Então, é um documento importante que a gente tem toda a rastreabilidade, tem todo o registro do que aconteceu na obra durante todo o desenrolar. Então, é um documento que a gente procura colocar o máximo de informações possíveis. Então, aqui eu acho que vocês não estão conseguindo ver, está bem pequenininho, mas eu vou mostrando aqui para vocês, vou falando, para vocês saberem o que a gente tem neste planejamento. Então, aqui é a folha de rosto, como eu disse, então aqui a gente insere o nome do cliente, o escopo, o objeto do contrato, né, que tipo de contrato é esse que a gente está fechando, que a gente está executando, o nome do empreendimento, para a gente facilitar a rastreabilidade, o diretor responsável por essa obra e o gerente do contrato dessa obra. Então, aqui nessa primeira aba, nós inserimos todos os dados do contrato. Esse aqui é um arquivo em Excel com várias subpastas, então em cada uma delas tem todas as informações sobre o item respectivo aqui. Então, os dados do contrato, onde a gente coloca as informações principais do nosso contrato, valor, prazo, e também sobre os dados do cliente, a área construída, a área de terreno, enfim, as informações básicas que a gente precisa aí para gerir o contrato. Nessa segunda subpasta, nós temos aqui o segmento, né? Enfim, como nós trabalhamos desde obras residenciais, industriais, até parques eólicos, usinas de energia, então a gente descreve aí qual o segmento dessa obra e inserimos aí um breve resumo sobre o objeto, né, a obra e o nosso contrato. Então, um pouco mais detalhado, então, para quem lê esse plano da qualidade, saber especificamente sobre que tipo de projeto e como é o nosso contrato dentro desse projeto. A gente tem uma terceira aba que fala sobre o planejamento do escopo. Então, essa subpasta aqui, o planejamento do escopo, seria o coração do nosso planejamento. Então, nessa pasta, a gente vai descrever todas as atividades que serão realizadas na obra, quem são os responsáveis, quais os produtos gerados, qual a periodicidade, enfim, esse é o coração do nosso planejamento. Então, aqui é o que vai ser descrito, a gente vai ter aqui a rastreabilidade de todas as atividades que serão desenvolvidas, né, ao longo aí de todo o projeto. Seguindo, nós temos aqui os recursos materiais, então a gente indica aqui quais recursos materiais que a gente está utilizando, equipamentos, softwares. Aqui nós temos os organogramas, desculpa, está pequeno até para mim aqui, eu não estou conseguindo enxergar.
os organogramas, então aqui a gente insere o organograma do empreendimento como um todo, né, cliente, empresas envolvidas, e a gente também coloca o organograma específico da equipe Rio para a gente depois saber quem foi que trabalhou nesse projeto. Uma matriz de comunicação, também com todos os envolvidos aí inseridos nessa matriz. Temos uma outra pasta de monitoramento do contrato, que é exatamente como eu falei para vocês. Isso aqui é um documento de planejamento e monitoramento da realização dos trabalhos. Então, nessa pasta de monitoramento, é feito aqui o acompanhamento do atendimento ao escopo. Então, aqui, se vocês observarem, a gente tem algumas pastas de checklist. Então, nós temos aqui uma planilha de checklist da qualidade, de obra, de projeto e de SMS, que é saúde e segurança. Então, as equipes elas fazem uma autoavaliação mensal e o indicador ele vem para essa pasta de monitoramento do contrato. E caso ele não esteja atingindo a meta que a gente tem definido, isso a equipe deve tomar alguma ação para poder resolver. Então, esse acompanhamento dos indicadores é feito mensalmente por mim, e depois eu reporto isso para a nossa matriz, para acompanhamento de todos os projetos. Isso, todos os escritórios da Rio fazem isso, tem essa ação, então a gente monitora por projeto o desempenho das equipes. Nós temos uma outra pasta aqui, que é de solicitações de cliente, que é onde nós registramos solicitações adicionais do cliente, né? Além do nosso escopo contratual, a gente sabe quais são as atividades que a gente tem que desenvolver, mas eventualmente alguma solicitação, o cliente precisa de um relatório diferente, precisa de um apoio em algum assunto. Então, assim, para isso não ficar solto, não ficar perdido, a gente tem essa pasta onde a gente documenta, registra a data de solicitação, a solicitação do cliente e o atendimento. Então, é uma forma de atenção também, para a gente não deixar escapar nenhuma solicitação de clientes. Nós temos aqui uma tabela de registros, onde as equipes descrevem todos os registros que são utilizados durante a execução da obra e a forma de guarda dessa documentação durante a execução da obra. Considerações gerais é uma pasta em aberto, onde as pessoas, a equipe realmente faz todas as observações que forem relevantes para o contrato. Isso pode ser tanto de anotação de férias, substituição de algum membro da equipe por outro, como algum item que impactou no contrato, no projeto, que eventualmente houve impacto no nosso contrato, enfim, é uma pasta bem aberta, que é para justamente colocar informações relevantes, que é para a gente poder rastrear isso futuramente. Nós temos aqui uma parte de documentação técnica, que na verdade é uma pasta, nós temos um procedimento que fala sobre o final de obra e a documentação que deve ser enviada para o cliente, as que devem ser enviadas para o nosso escritório, para um arquivo físico no escritório, então, e também digital. A gente descreve todos os documentos que devem ser enviados para o cliente e para o escritório, tanto se for digital ou na forma física. Então, é bem orientado. Isso, apesar de ter essa planilha no procedimento, nós resolvemos inserir isso no plano da qualidade para facilitar e agilizar o trabalho das nossas equipes de campo. E a última, nós temos aqui, que é uma pasta de lições aprendidas, que é o que eu falei no início para vocês, essa troca de experiências com os nossos escritórios ao redor do mundo, elas são registradas nessa pasta de lições aprendidas. Nós temos lições aprendidas, ela fica numa planilha web, então assim, ela pode ser acessada por qualquer colaborador da empresa e qualquer colaborador pode enviar a sugestão, pode enviar esses registros de lições aprendidas para a nossa matriz, eles vão avaliar as informações e vão disponibilizar. Então, essa é uma grande ferramenta de troca de experiências que a gente tem e registro, né, lições aprendidas. É realmente um item bastante importante, principalmente para empresas como a nossa, que vende serviço. As experiências acabam ficando com as pessoas, né? Eventualmente as pessoas vão embora e levam a experiência, levam aquele conhecimento com elas. Então, essa parte de lições aprendidas é muito importante para a gente e a gente consegue fazer esse acompanhamento e esse resgate das soluções que foram
encontradas em alguns projetos, em algumas situações específicas, e que isso vai ajudar, pode ajudar pessoas aí em outros projetos, em outras partes do mundo até. Bom, como eu falei para vocês, o planejamento do escopo é o coração do nosso plano da qualidade, do nosso planejamento da obra. E do que ele é composto? Então, nós fazemos aqui a descrição das atividades, realmente, item por item, é bem descritivo. Os produtos gerados a partir de cada atividade executada, a periodicidade da execução da atividade e da produção dos registros, né, dos produtos, e de quem é a responsabilidade pela elaboração desse produto. Então, eventualmente, nós temos aqui organograma, vou dar um exemplo bem básico, que geralmente a construtora executa, ela faz e atualiza esse organograma, então a responsabilidade pela produção do organograma é da construtora, ela produz um documento, um organograma, e a RIO avalia. Então, é bem nesse nível, é o beabá de todo dia com a periodicidade para que a gente tenha um acompanhamento bem próximo aí da realidade e mesmo, eventualmente, na troca de equipe, na troca de algum membro da equipe, é só fazer consulta a essa planilha, né, que é uma planilha bastante extensa que a gente tem, que a pessoa vai saber qual é a sua função dentro do projeto. E os produtos, né? Quais os produtos que são gerados aí a partir do gerenciamento, da fiscalização na obra? Nós temos os relatórios gerenciais, relatórios financeiros, os cronogramas, as listas de verificação, de fiscalização e registros de ocorrência, onde a gente para não chamar de registros de não conformidade, nós chamamos de registro de ocorrência, mas ela é basicamente um relatório similar a um registro de não conformidade. E, somado a isso, para a fiscalização de obra, nós também temos um planejamento de emissão de listas de verificação de fiscalização, que é um dos principais documentos de fiscalização em campo. Então, com base nas atividades que vão ser desenvolvidas na obra, nos serviços que vão ocorrer na obra, e com a periodicidade que a gente tem do projeto, né, com o prazo previsto para execução do projeto, nós fazemos um planejamento de emissão e controle de emissão dessas LVs. Então, aqui, vocês podem ver, a gente descreve os assuntos, até esses em vermelho não fazem parte. E aqui, vocês podem ver um exemplo, né, que eu peguei de um projeto nosso. Nos meses aqui estão previstos a realização e execução das listas de verificação por assunto. Isso é uma estimativa, né, óbvio, mesmo porque a gente também tem alguns itens que a gente faz a fiscalização por amostragem e outros a gente faz a fiscalização total. Então, a depender do item, da relevância, da importância, enfim, uma estrutura, a gente precisa fazer uma fiscalização mais rígida, mais próxima do total, e em outros itens a gente consegue fazer uma fiscalização por amostragem. Então, isso tudo é definido no começo dos trabalhos. Bom, partindo do planejamento para a fiscalização, é na fiscalização que a gente faz o controle da qualidade. Então, aqui, nessas fotos que eu coloquei para vocês, a gente tem vários tipos de obras diferentes. Então, vocês veem que pelas fotos a gente está sempre acompanhando a realização das atividades. Aqui a gente tem a concretagem de um aerogerador, e aqui nós temos uma pequena edificação, que também tem um outro estágio de obra. Então, a gente está sempre acompanhando e registrando as atividades que são feitas. E o que é visto na fiscalização em campo? Eu costumo dizer que a fiscalização no campo ela é o coração do gerenciamento. A partir dos nossos técnicos que estão em campo, que avaliam a execução da obra, que registram os ocorridos, as informações trazidas por eles é que vão alimentar todo o nosso trabalho de gerenciamento. Então, o que é visto na fiscalização no campo? É visto o atendimento ao projeto, se a obra está sendo realizada, construída, executada realmente de acordo com o projeto, se os materiais e equipamentos
especificados estão realmente sendo utilizados no campo, se não tem troca de materiais ou outros tipos de equipamentos que estão sendo utilizados, que não os especificados, se a qualidade da execução dos trabalhos está de acordo com o esperado, está de acordo com normas, está de acordo com boas práticas de execução, se o efetivo em campo está conforme o previsto pela empresa executora. Eu falo executora porque a gente tem instaladoras, a gente tem empresas de terraplenagem, construtoras, enfim, como a gente, a depender do item que está sendo verificado, a gente verifica no cronograma deles, no histograma deles, se realmente a equipe está de acordo com o previsto. O atendimento ao cronograma, porque aqui a gente consegue avaliar se realmente está no cronograma previsto, e os itens de segurança do trabalho, se as empresas estão cumprindo as exigências de segurança do trabalho. Então, todos esses itens, esses itens que são verificados, eles levam a informação para o nosso pessoal que faz o planejamento, que faz o gerenciamento no escritório da obra, e isso alimenta todo o nosso trabalho e a gente consegue fazer uma gestão da obra muito bem feita. Nós utilizamos várias ferramentas de controle e elas são customizáveis. Nós temos os templates, né, os modelos, mas elas são totalmente customizáveis com base no projeto e devido à particularidade de cada um dos projetos que a gente tem. Nós executamos, disponibilizamos, principalmente listas de verificação de fiscalização, que é a nossa ferramenta técnica para utilização em campo. Muitas delas já com regras de execução, seguindo as normas técnicas, e também a nossa equipe ela pode complementar com detalhes dos projetos de engenharia. Então, assim, ela serve como um documento único para fazer essa fiscalização na obra. Então, a nossa equipe, com base no template que nós já temos, complementa com os detalhes do projeto de engenharia, ele tem uma ferramenta completa para fazer uma vistoria em campo. Então, fica um documento bem mais rico e completo. Isso, a gente tem esses templates e elas são acompanhadas, as atividades são acompanhadas, e no caso de alguma irregularidade durante a execução, a atividade também é paralisada, pode ser paralisada para que seja corrigida e refeita. Então, a gente faz o acompanhamento e no caso de alguma irregularidade, nós temos essa autonomia para paralisar essa atividade e registrar isso junto aos responsáveis pela execução para que seja corrigida, seja refeita, enfim, para que seja feita de acordo com o projeto. Aqui é um modelo de relatório semanal que eu trouxe para vocês, que é também customizável, e aqui para vocês verem como a gente executa as atividades. Então, fotos da execução das atividades durante a semana, então o nosso pessoal está aqui em campo todos os dias, documentando, registrando, as fotos são datadas. E isso aqui, essas fotos, essas informações todas, elas vão alimentar o quê? Vão alimentar esta base, que nós chamamos de farol, que nada mais é do que as atividades críticas na execução da obra, principalmente quanto ao cronograma, né, da semana. Nós temos aqui a programação de checklists da semana, então o que foi executado, foi finalizado. Aqui o fluxo financeiro, uma curva S de fluxo financeiro. E aqui o avanço físico e aqui o avanço de checklist. Esse relatório semanal, ele muito provavelmente está atendendo aos requisitos de informações que o cliente passou para a nossa equipe. Então, outros pedem outro tipo de informação, enfim. Mas essa é uma das ferramentas que a gente usa e eu trouxe para mostrar para vocês assim, que o nosso acompanhamento é diário e acompanha aqui todas as etapas da obra. E ao término da atividade, por exemplo, nós temos aí uma atividade de impermeabilização. Embora a gente esteja acompanhando todo a execução da atividade, a realização dos serviços, inclusive foi o que eu falei para vocês, vendo alguma irregularidade, a gente manda paralisar o serviço para que ele seja refeito ou corrigido. Ao término das atividades, as empresas executoras nos informam e nós, então, vamos até o local dessa atividade para receber o serviço, como a gente chama, né? Então,
aí sim nós utilizamos uma lista de verificação daquela atividade, daquele setor, isso tudo é bem identificado no nosso registro, e estando todos os itens conforme o serviço aceito, essa informação vai para o nosso pessoal de escritório informando que essa atividade já está executada e que ela pode ser medida e paga. Então, aqui é um modelo também que eu trouxe para vocês de lista de verificação. Vocês podem ver aqui, nós temos todos os itens que foram aprovados numa primeira vistoria. Então, aqui tem o registro, acompanhamento das fotos, evidenciando a execução das atividades com a assinatura das empresas envolvidas. Isso vai para o nosso registro e isso serve para alimentar o cronograma, para alimentar as outras ferramentas que a gente tem, controle financeiro, enfim. Esse é o principal documento, vamos dizer assim, na fiscalização da obra, que informa atividade executada e de acordo. E quando esses serviços não estão de acordo, né? Quando a gente tem problemas na execução das atividades, de onde pode vir essas não conformidades? Não conformidade é um termo bem assustador, vamos dizer assim. A gente até mudou o nome, como eu disse para vocês, registro de ocorrência, mas que muitas empresas ainda gostam de chamar de não conformidade, por isso eu mantive esse termo aqui. Então, as não conformidades, elas podem vir dos itens em que nós fazemos a fiscalização. Então, o atendimento ao projeto, não está atendendo ao projeto, não está atendendo aos materiais, a qualidade de execução não atende boas práticas ou a recomendações da norma, enfim. Todos esses itens trazem dados para a gente, inputs, para que a gente avalie se eles estão conformes ou não. Então, havendo a não conformidade, várias ferramentas também podem ser utilizadas, dependendo da gravidade, da relevância do item que foi identificado. Então, nós podemos usar o registro de ocorrência, na própria lista de verificação, a gente pode identificar uma não conformidade, não aceitar o serviço, podemos fazer uma notificação ou podemos registrar em atas de reunião, fazemos reuniões periódicas com as empresas executoras e é uma oportunidade também de se apontar aí problemas na execução da obra. E como é que é feita essa identificação, como é que é feita essa comunicação? A RIO aponta o problema, identifica, aponta o problema, reporta à empresa executora. Essa empresa executora ela vai indicar a solução e vai executá-la. Qual o papel da RIO? Verificar a solução proposta e validar a execução. Em alguns casos, quando o assunto é muito específico, nós contamos com o apoio ou do projetista ou de consultores especializados no assunto para nos auxiliar na verificação da solução e na validação da execução também. Então, esse é o nosso papel junto às empresas executoras na identificação de uma não conformidade. Eventualmente, quando é um assunto simples, a gente simples, eu digo, onde a gente consiga saber as razões, né, as causas dessa não conformidade, a gente senta com a empresa executora e auxilia a poder resolver isso, indicar uma solução e executar. Mas em assuntos mais críticos, a gente conta com o apoio aí de consultores. Aqui é um exemplo de uma lista de verificação onde a gente encontrou não conformidades. E vocês vejam aqui que na primeira vistoria vários itens não foram aceitos, porque estavam não conformes, ou com o projeto, ou, enfim, com algum detalhamento. Aqui nós também registramos por foto quais foram os problemas identificados para justificar o não aceite desse trabalho. E após um acordo com a construtora de prazo para revisão, para refazimento dos trabalhos, nós voltamos ao local e avaliamos a execução dessas atividades, onde vocês podem ver que aí, após na segunda vistoria, ou na vistoria final, que a gente chama, os itens foram aprovados e esse trabalho, ele foi realizado e foi apontado no cronograma como 100% concluído, podendo ser pago. As não conformidades, elas geralmente impactam em custo e prazo, ou às vezes só em custo, ou às vezes só em prazo, que é um pouco difícil de acontecer, né? Eventualmente, quando você
impacta em prazo, tem reflexo no custo e vice-versa. E qual o papel da Rio nesse momento, na avaliação dessas não conformidades? Porque a gente pode ter aí problemas de conformidade dos projetos, conformidade da execução ou não conformidade, problemas de licenças, autorizações, ocorrências de força maior, como greves, chuvas além da média, enfim. A gente tem uma série de itens aí que podem interferir na execução das obras e cabe à Rio avaliar qual a interferência, não gosto de falar culpa, mas a responsabilidade de cada um nesses ocorridos, mesmo porque isso se gera custo adicional e a gente precisa ter muito claro se isso foi um item de não responsabilidade das empresas executoras, enfim, toda essa avaliação a gente realiza e para passar para o cliente de uma forma que a obra seja realmente executada da melhor forma e da forma correta e justa para todos os envolvidos. Como é que a gente, depois de toda essa avaliação, né, de itens conformes, não conformes, itens executados, para esse acompanhamento todo numa obra, numa entrega de obra, a gente precisa ter aí uma avaliação final de como é o status da obra naquele momento. Então, a gente utiliza várias planilhas de acompanhamento para saber, para monitorar os itens que tiveram problema, que foram resolvidos ou que ainda estejam pendentes. Então, a gente tem aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, um mapa de acompanhamento de lista de verificação. Aqui um resumo de checklist. O checklist seria uma lista de verificação final para entrega de obra. Aqui uma outra planilha de itens diversos que a gente faz. Então, assim, a gente só aceita a obra como entregue se todas as pendências estiverem sanadas. Então, essas planilhas de controle nos auxiliam a verificar quais os itens ainda pendentes de execução, ou de refazimento, ou de correção, para que a gente realmente receba a obra e possa liberar a medição, possa liberar realmente o pagamento total das empresas envolvidas. Eventualmente, o nosso contrato, o contrato da Rio, ele pode ser finalizado antes da conclusão de todas as pendências de obra. Então, a Rio organiza toda essa documentação, faz um registro específico dos itens que precisam ser monitorados, que ainda estão pendentes de resolução, para entregar para o cliente, para que ele possa fazer o acompanhamento desses trabalhos junto às empresas executoras e consiga ter a obra entregue e executada conforme a sua previsão. Bom, gente, eu fiz aqui um breve resumo para vocês, espero que tenha ficado claro aí. A gente vai estar aqui aberto a perguntas, mas o que eu queria passar para vocês no final de todo esse discurso é que, assim, o gerenciamento, a importância do gerenciamento e da fiscalização numa obra. A nossa participação das equipes da Rio nas obras, ela é totalmente ativa. A gente trabalha para que a obra seja realmente executada e finalizada de uma forma correta e justa para todos os envolvidos. E assim, para dizer para vocês que o gerenciamento não é uma despesa ou um custo extra, como muitas ou algumas empresas costumam ver, julgar, né, ou considerar o gerenciamento, mesmo porque, assim, alguns exemplos ao longo de todos esses anos de trabalho que a gente teve, atuação no mercado, a gente teve algumas experiências de um trabalho intenso que fizemos em algumas obras em que o valor de economia que nós fizemos em função de avaliação de adicionais, em função de revisão de engenharia de valor, enfim, todo esse trabalho junto aos clientes, a economia que eles tiveram foi até, em alguns casos, maior que o valor do contrato de gerenciamento da Rio. Então, eu queria passar isso para vocês. O gerenciamento, a fiscalização de obra realmente é uma ferramenta que auxilia o nosso cliente, né, principalmente aquele que não tem um braço técnico dentro da sua corporação, justamente para que as obras sejam executadas da melhor forma possível.
Bom, eu deixo aqui o meu contato, estou à disposição, se quiserem mandar perguntas depois. Queria agradecer novamente a participação de vocês e o convite do Renato, da eConstru Marketing, e estou à disposição de vocês. Queria agradecer aqui a palestra da Cássia Campos. Percebi que vocês gostaram bastante da palestra e estão mandando várias perguntas aqui. A gente já vai começar aqui a partir do bate-bola aqui, com algumas dúvidas que vocês mandaram pelo bate-papo. A gente vai soltar a sondagem agora, soltar uma enquete para vocês, a gente pede para vocês responderem. O que vocês acharam do evento, enfim, o que vocês querem ver nos próximos eventos, a gente pede para vocês responderem, já deve estar na tela de vocês aí. A gente pede para vocês, por favor, responderem para a gente melhorar os nossos eventos cada vez mais. Já recebemos aqui algumas perguntas, já estão na mão aqui, algumas perguntas que a gente recebeu. Para Cássia, eu vou começar com uma pergunta aqui do Dante, o Dante Brandão. Ele comenta aqui que a ISO 9001 teve uma revisão recentemente, né, que passou a ser obrigatório o atendimento na versão 2015 que foca em gestão de riscos. Ele pergunta, dentro desse contexto, como que a equipe de qualidade na fiscalização faz o levantamento de riscos, né? E se você acredita que as empresas certificadas da construção civil, elas estão preparadas para atender esses requisitos normativos? Na verdade, sim, a ISO 9001, ela visa o sistema de gestão interno das empresas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, a gestão de riscos na obra, ela já faz parte do escopo do gerenciamento. Então, isso a gente acompanha com as empresas, eu não mencionei aqui nessa apresentação porque não era o foco, mas isso já é feito, né, riscos de construção, e essa mudança da 9001, na verdade, se me desculpa até está indo um pouco além, ele prevê que você faça uma avaliação de riscos da sua empresa, do seu sistema de gestão. Então, na verdade, ele serve para a gente fazer uma análise de risco da forma como nós estamos trabalhando no nosso processo. Então, eu acho que é válido porque, na verdade, a gente até tinha isso na versão anterior, que são as ações preventivas, e que agora vira uma gestão de risco. Mas ela é muito interessante para a gente fazer uma reanálise do nosso sistema, mas que, assim, a análise de risco na execução das obras, ela deve ser feita, ela e tem que continuar a ser feita assim. A gente tem uma pergunta aqui, na verdade são duas perguntas, eu vou fazer a primeira, depois a gente faz a segunda, as duas são do Evandro Azevedo, de Castro. Ele pergunta, quando vocês estão fazendo ali o gerenciamento, fiscalização da obra, quando a não conformidade ela é identificada, em que momento ela é identificada, em que percentual do serviço, de repente, e a correção geralmente se dá em que prazo? Como que você pode, como que funciona essa questão da detecção da não conformidade, né, e a correção da não conformidade? Né? Evandro, a não conformidade ela pode ocorrer em qualquer fase da execução da atividade. Então, isso, de repente, você está fazendo uma impermeabilização com um produto que não é o que está especificado. Enfim, qual é a nossa ação nesse momento? É mandar paralisar essa atividade, não pode prosseguir, e o prazo de correção vai depender muito do tipo de não conformidade executada. Continuando nesse exemplo, a empresa vai ter que providenciar a manta que foi especificada. Então, aí você tem um prazo de troca da manta ou compra da manta realmente especificada e a aplicação. Então, depende muito da atividade, o que envolve isso, mas a identificação da não conformidade ela pode ocorrer em qualquer etapa da execução do serviço. Mais uma pergunta dele, como eu falei, eram duas perguntas, né? Ele pergunta se você tem, em termos de parâmetros ou de índices,
se você tem um parâmetro de percentual médio anual de não conformidade, se vocês mensuram isso, se vocês têm um número que vocês possam compartilhar. Eu não tenho essa informação, isso acaba sendo feito muito dentro do projeto, né, com as próprias equipes, e como são assuntos diversos, realmente até eu vou adotar isso como uma sugestão para fazer essa avaliação, mas a gente não faz, eu pelo menos não tenho essa informação global, assim, para disponibilizar, realmente não tem. Tem uma pergunta aqui também do Vinícius Honda, e ele pergunta, né, se o plano de qualidade, que você falou que existe um planejamento e depois tem um controle da qualidade. Se esse plano da qualidade ele é retroalimentado ao longo da execução do projeto, se existe esse replanejamento, se é preciso fazer esse replanejamento, de repente se você puder dar alguns exemplos, e quem é que acessa, quem que edita esse plano, né? Quem que é o responsável por fazer esse replanejamento. No nosso caso, no sistema de gestão da Rio, o plano da qualidade é uma ferramenta totalmente ativa, uma ferramenta viva. Então, ele é feito, sim, ele é acompanhado, ele é revisado conforme o desenrolar da obra. Então, tem esse replanejamento, sim, e ele é feito, enfim, quando for necessário. Desculpa, eu esqueci a outra pergunta. Não, ele pergunta quem acessa e quem pode acessa. editar o plano. Quem é o responsável, né? O responsável por essa edição do plano deve ser o coordenador da obra, que é o responsável pela obra que fica o tempo integral nesse projeto. Nós temos o gerente de contrato tem algumas obras em que ele é responsável, e nós temos o coordenador de obra, que fica período integral na obra. Ele é o responsável pelo plano, pela atualização, pode não ser ele quem faz eventualmente essa avaliação, mas ele é o responsável, ele responde por isso. E o acesso a esse documento deve ser de todos os membros da equipe, porque ali tem o planejamento do escopo, com atividades, com responsabilidades, enfim. É um documento que fica disponível para todas as pessoas da equipe e para mim também, que sou da qualidade, que fico acompanhando e monitorando a atualização desses documentos. Tem uma pergunta aqui também que é do Rodrigo Benevelli. Ele pergunta para liberar, tem até a questão de liberação do pagamento de serviço, né, na medição da obra. Para liberar o pagamento de serviço, ele pergunta, após a conclusão, né, do serviço, o as-built ele é obrigatório? E ele pergunta pede para você comentar a importância do as-built, se ele é obrigatório, enfim, na questão do pagamento pós-serviço, né? O pagamento ele é feito realmente após a execução do serviço. Então, o serviço foi executado, foi medido, a gente tem as planilhas de medição, que são medidas percentualmente pela execução, estando 100% executada aquela atividade, ela pode ser paga. O as-built, ele é feito, na maioria dos casos, em alguns projetos ele é feito parcial, mas na maioria dos projetos ele é feito ao final da obra. As informações de alteração, elas devem ser anotadas, devem ser identificadas ao longo da execução, lógico, né, porque senão ninguém lembra o que aconteceu no começo do contrato, mas o as-built, na maioria dos casos, ele é entregue ao final da obra, é um dos itens condicionantes para recebimento do pagamento final das empresas. Então, assim, tem uma retenção ou tem um pagamento final, e um dos itens obrigatórios, isso posso garantir que todas as obras são assim, é a entrega do as-built. E o as-built realmente é uma ferramenta importante, porque não conheço obra que começou e terminou de acordo com o que foi projetado. Sempre tem alterações, e isso é importante. O as-built é uma ferramenta essencial e que deve ser entregue, sim, e é condicionada a um pagamento final das obras. Ok, a gente tem uma pergunta do Matheus Rocha. Ele pergunta, a equipe de vocês, imagino que vocês tenham muitas equipes que estão localizadas o tempo todo na obra, né? Ficam o tempo todo na obra. Mas no caso de obras que não precisa ter uma equipe em loco, ele pergunta quais os tipos de obras que exigem uma maior periodicidade de serem fiscalizadas, né? Ou seja, uma fiscalização mais intensa e a diferença de se existe diferença de fiscalização de um tipo de obra para outro. Por exemplo, ele compara aqui uma obra residencial e uma obra de barragem.
como que você vê essa questão da intensidade ou da fiscalização desse tipo de obra? No contexto da Rio, as obras para a gente elas têm que ser monitoradas independente da sua atuação. O que muda, ao nosso ver, por exemplo, numa obra residencial, é uma obra mais repetitiva, né? Você tem uma série de informações que se repetem. Então, você pode contar com uma equipe um pouco menor. Eu não gosto muito de falar isso, porque às vezes você pega uma obra residencial com 5 torres de 25 andares cada uma, você vai falar uma equipe pequena, o pessoal vai querer me matar. Mas é uma obra onde você precisa, vamos dizer assim, uma equipe um pouco menor, apesar dos itens serem os mesmos, né? Você fazer um acompanhamento de cronograma, um acompanhamento financeiro, medição, e uma obra de barragem, ele vai te exigir uma quantidade maior de pessoas com especialidades diferentes. Então, nesse caso, a gente pode ter especialistas, mais especialistas, né, porque são itens específicos, mas, ao meu ver, se o cliente não tem um braço técnico, o gerenciamento para ele em qualquer obra que ele tenha é necessário. A gente tem obras hoje residenciais, que nós temos um acompanhamento, e nós temos obras, não temos de barragens, mas temos de usinas eólicas. E, assim, a obra, você falou de periodicidade de acompanhamento de obra. O que a gente tem, os produtos até que a Rio tem, nós vendemos o gerenciamento, que é o que nós gostamos de fazer, porque nós temos controle sobre toda a parte executiva da obra, e nós temos um outro produto que é o monitoramento de obra, onde nós fazemos apenas a verificação, né, entre aspas, nós fazemos a verificação do que está ocorrendo na obra e reportamos ao cliente. Então, é um outro tipo, mas assim, nós fazemos monitoramento hoje para obras de shopping center, porque foi uma solicitação do cliente, nós já fizemos gerenciamento para obras residenciais. Então, isso varia muito do que o cliente precisa, do que ele quer e o que nós oferecemos a ele, que nós chegamos a um consenso. Então, varia muito disso. Para a gente executa de acordo com o que o cliente quer, mas a gente deixa muito claro o que a gente consegue produzir com as equipes que a gente consegue, com as equipes que o cliente pede, né, que ele aprova para a gente com a periodicidade de vistoria. A gente tem uma pergunta que acabou de ser feita aqui, vou até pegar aqui a pergunta, que é da Viviane Taveira Cascão. Ela pergunta qual o valor ou a porcentagem que é gasto com um tipo de serviço, ou seja, de implantação e especialização no valor total da obra. Se existe um parâmetro de custos em relação ao valor total do contrato. Isso, a gente tem um número, uma porcentagem, isso varia muito, mas sim, um número cabalístico, vamos dizer assim, é 3% do valor da obra. Gira em torno disso. A depender do tipo de obra, enfim, a gente não pode considerar, se você falar em 3% de uma obra de 100 mil é uma coisa, se você falar em 3% de uma obra de 1 milhão, então tem algumas características aí que precisam ser avaliadas, mas o número médio é 3%. Ok, tem mais, a gente está com muitas perguntas aqui, mas o nosso tempo está acabando, tem uma última pergunta aqui do Thiago Machado Teixeira Fontes. Ele pergunta o que fazer quando você não tem tempo para executar um planejamento da obra, um plano de qualidade, devido à urgência do cliente, um prazo curto para o início da obra. Eu complemento essa pergunta dele com uma pergunta até relativamente objetiva, no sentido de que perguntar qual é o tempo necessário para que vocês têm para poder fazer um planejamento, esse planejamento do controle da qualidade, né, esse planejamento da qualidade. Como que vocês trabalham? Claro que isso varia em função da obra, mas só para a gente ter uma ideia de como isso funciona na equipe de vocês. Não muda muito, porque o cliente contrata a gente com a obra começando e a gente tem que acabar fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente tem aí, às vezes, uma dificuldade da equipe de preencher, porque vocês veem que o nosso planejamento ele é grande, ele é complexo, né, é grande, é extenso,
Mas, assim, não tem muito o que possa ser diferente disso, né? O que pode ser feito é um planejamento um pouco menor, um pouco mais enxuto, mas eu fiz, no curso que eu fiz, eu tive um professor que ele falou, ele trabalhava na Marinha na época, e eles receberam os consultores alemães para fazer, acho que é um projeto de um submarino, se eu não me engano. E os alemães ficaram fazendo planejamento por uma semana, 10 dias, e estava todo mundo nervoso, porque eles queriam começar a projetar. E assim, o planejamento foi demorado, mas o projeto depois foi feito no tempo certo do planejamento. Então, assim, planejamento muitas vezes é difícil, a gente não tem tempo, o cliente cobra, mas se a gente não tiver um planejamento mínimo que seja para poder executar as nossas atividades, a gente vai ter problema lá na frente. Então, o mínimo que a gente conseguir fazer de planejamento para direcionar as atividades numa obra é interessante, é necessário. Legal. E você tem uma ideia, mais ou menos, assim, só para a gente ter um parâmetro de tempo, mais ou menos, que esse planejamento, vamos supor, um exemplo que você deu, para um empreendimento residencial com 2 ou 3 torres, quanto tempo isso mais ou menos leva? O planejamento, na forma como ele está montado, ele é utilizado para todos os tipos de obra que a gente tem. Mas, enfim, fazendo com bastante calma e atenção, e até, vamos dizer assim, interagindo com outras atividades, considerando que a obra já está começando, eu acho que em uma semana o pessoal consegue executar esse planejamento com calma. Legal. Gente, uma semana. Vai esperar um pouquinho, uma semana a gente tem um planejamento detalhadinho e não vai ter problema na obra. A gente fazer com calma com todos os membros da equipe. Não sei o que o pessoal da Rio vai falar depois desse comentário, vão brigar comigo, mas seja um prazo factível. Gente, não, mas cada obra é uma obra, cada empreendimento é um empreendimento, às vezes o tempo é um pouco mais curto, a gente entende que eventualmente a gente precisa trabalhar um pouco mais, de forma um pouco mais intensa e ser um planejamento um pouco mais enxuto, mas a gente, essa é um desafio de todos os empreendimentos aí. Queria agradecer mais uma vez a Cássia. Cássia, muito obrigado pela sua participação. As pessoas, a gente teve muitas dúvidas aqui, depois a gente vai te mandar algumas perguntas que a gente recebeu aqui que a gente não conseguiu responder. Se você tiver um tempinho para poder responder as pessoas, a gente agradece. Cássia, obrigado pela sua participação. Vou deixar aí um espaço para você se despedir do público. Eu que agradeço, espero que eu tenha podido contribuir com as pessoas, principalmente aquelas que não entendiam, não sabiam do escopo de gerenciamento, e reforçar que eu estou à disposição, meu e-mail e meu telefone estão aí na tela, quem quiser entrar em contato, eu fico à disposição para esclarecer outras dúvidas, e vou tentar responder as que o Renato vai me entregar aqui.